Olá, seja bem-vindo à aula número 6 do nosso curso básico de inglês em 7 dias. E vamos lá para a aula, você está quase terminando o básico já. Então deixa aí um comentário para a gente saber, né, o que precisa melhorar no curso, se você está curtindo, se não está, o que tem que fazer a mais. É sempre bem importante para a gente poder ir melhorando, né? Mas vamos lá então para a nossa revisão rápida aqui. Na aula 4 a gente viu o presente contínuo, né, que fala sobre as coisas que estão acontecendo no momento. E lá a gente viu que tem o verbo principal terminando com ing. Tem algumas regras, né, para esse ing, então volta lá na aula número 4 para você lembrar de novo delas. Aí a gente tem as estruturas da frase, então, por exemplo, eu posso falar na frase afirmativa I am playing, que seria eu estou jogando, I am playing. Sujeito I am, que é o verbo to be, e o play com o ing no final, playing. Posso falar na forma negativa, I am not playing. E na forma interrogativa, am I playing? E aí tem aquela inversão, né, aqui na forma interrogativa. E aí na aula 5 a gente viu o verbo to go, que significa ir, e que ele tem basicamente 3 formas, que é o go e o lugar que você quer ir, por exemplo, go home, o go to e o lugar que você quer ir, por exemplo, go to work, e go to the e mais o lugar, que daí é praticamente todas as outras coisas. Por exemplo, go to the park, ir ao parque. E a gente viu também que ele pode ser usado para coisas que vão acontecer no futuro. Daí a gente consegue usar ele, só que é de uma outra forma, e aqui a gente vai ver isso. Então, na aula 6, vamos falar sobre o futuro. A gente tem 2 formas de falar sobre o futuro em inglês. Primeiro usando o will e segundo usando going to. Por que eu falei que é de uma outra forma? Porque no futuro a gente vai usar o go com o ing no final. E a gente já vai ver ali algumas frases para ficar mais tranquilo, né? Mas o pessoal tem bastante dúvida. Quando que eu uso will? Quando que eu uso going to? Isso aqui não é bem uma regra, mas é o que funciona na maioria dos casos. Então, o going to a gente vai usar para coisas que foram planejadas. Também vamos usar com previsões feitas como um palpite. Por exemplo, it's going to rain tomorrow. Vai chover amanhã, mas eu não tenho tanta certeza, por isso que eu estou usando o going to. E também tem a contração, né, do going to, que vira gonna. Então, essa mesma frase ficaria it's gonna rain tomorrow. Percebe a diferença? It's going to rain tomorrow, it's gonna rain tomorrow. Então, geralmente o pessoal usa a contração, tá? E daí a gente tem também o will, que eu vou usar em situações que eu faço uma promessa, situações que eu não tenho muita certeza, ou em situações mais formais, e quando eu tenho certeza com mais evidência. Como assim isso aqui? Então, por exemplo, antes eu falei, né, it's going to rain tomorrow. Eu poderia falar daí, né, se eu tivesse mais certeza, se eu já tivesse visto a previsão do tempo, por exemplo, it will rain tomorrow. Vai chover amanhã. Então eu vou ter mais certeza. E na dúvida, quando você não souber qual usar, se usa o will, se usa o going to, usa o will, porque ele é mais formal, só que ele não vai estar errado também, tá? Só tem situações que a gente é mais acostumado a usar o going to, né? Isso foi acontecendo com o longo do tempo, mas se você usar o will, eles vão entender também. Então vamos lá para a estrutura, né? Como que eu uso o going to? Então primeiro na forma afirmativa a gente usa com o sujeito, verbo to be, going to. Infinitivo do verbo principal, vai ficar mais simples na frase, e o complemento. Então aqui, we are going to call her tonight. Nós vamos ligar para ela hoje à noite. Eu posso contrair isso, né? Daí fica we're gonna call her tonight. Então, ó, sujeito, né? We, verbo to be, are going to. O infinitivo do verbo principal é ele na forma original, tá? Então, ele não vai estar, por exemplo, com o ing, ele não vai estar no passado. Vai ser só o verbo normal. E daí, né, o complemento. Lembrando que aqui a gente tem o her porque o ela está depois do verbo. Aí, nesse caso, a gente usa o her. Na forma negativa, praticamente a mesma coisa que o presente contínuo. Então, tem o sujeito, o verbo to be, o not e o going to infinitivo, né? A gente só acrescenta esse not aqui depois do verbo to be. Por exemplo, you are not going to do this today. Aqui eu falei bem separado, né? Se eu fosse falar isso no dia a dia, que aí tem as contrações e tudo mais, ficaria you're not gonna do this today. Você não vai fazer isso hoje. E na forma interrogativa,
Então a gente tem de novo aquela mesma inversão, né? E mantém a mesma coisa depois. Então, is John going to work tonight? O John vai trabalhar essa noite? E, contraindo esse going to, fica is John gonna work tonight? E a estrutura do will é ainda mais simples, porque ele segue a mesma lógica do verbo to be, né? E vamos ver essa lógica aqui agora. Então, primeiro na forma afirmativa, a gente tem o sujeito, o will, o verbo principal e o complemento. Por que eu digo que ele segue a mesma lógica do verbo to be? Porque quem vai sofrer as mudanças aqui vai ser ele. Então, quando eu for passar ele para a interrogativa, quem vai fazer aquela inversão é ele. Ele é um verbo auxiliar, né? A gente já viu um pouco sobre os verbos auxiliares. O will é um dos verbos auxiliares. Então, aqui a gente tem a frase como exemplo. It will rain tomorrow. Vai chover amanhã. Como eu disse antes, se eu estou usando will é porque eu tenho mais certeza. Se eu não tivesse tanta certeza, daí eu usaria it's gonna rain tomorrow. E aqui, ó, a estrutura, o it, né, sujeito. Por que tem esse it aqui? Porque, ó, você percebe que precisa, né, ter um sujeito nessa frase aqui. Como a gente não tem um ele, ela ou nada do tipo aqui, a gente vai usar o it. Então, é bem padrão do inglês isso. Sempre vai ter que ter um sujeito. E se não tem um sujeito bem específico ali, a gente vai usar o it como um sujeito geral. Aí na forma negativa, a gente tem também o sujeito, o will not, verbo principal, complemento. Ó, mesma coisa com o verbo to be. Só que aqui tem uma coisa, a gente nem sempre vai falar will not, porque ele tem uma contração. Então will not vai virar won't. Won't. Então, he will not go today. Ele não vai ir hoje. Pode virar he won't go today. E na forma interrogativa, né, também quem sofre a inversão vai ser o will. Então, ele que vai lá na frente da frase. E aqui a frase de exemplo. Will you go to the party tonight? Você vai na festa hoje à noite? Will you go to the party tonight? E uma coisa boa do will é que ele não muda com he, she e it. E esse negócio de não mudar, na verdade, ele acontece com vários verbos auxiliares, tá? Esse aqui é um curso básico, então eu não vou estar tratando de todos eles aqui. Mas o will é um dos que não muda para he, she e it. Então fica bem mais fácil de usar ele. É isso aí, não esquece de deixar aqui nos comentários o que a gente pode melhorar, né? O que você dá de sugestão, pode deixar crítica também. E vamos lá para a próxima aula.